Olá! O tema da aula de hoje é perpendicularismo. A gente começa essa aula já introduzindo duas definições. Primeira definição: um ângulo é dito ângulo reto, C e somente C, sua medida é 90 graus. Então, quando o ângulo tiver a medida de 90 graus, a gente vai chamar de ângulo reto. Pensando nisso, o que seriam retas perpendiculares? A definição bonita, formal, vamos colocar assim, está colocada aqui. A reta R é perpendicular a uma reta S se a interseção da reta R e da reta S tem um ponto que vamos chamar de ponto O. E se os ângulos R1OS1 é congruente a R1OS2, onde R1 é a semirreta de R de origem em O, e S1 e S2 são semirretas opostas de S com origem em O. Bom, muito bonito isso, mas vamos tentar montar um desenho para poder visualizar o que essa definição está querendo dizer. Então, vamos imaginar aqui nossa reta R. Vamos colocar aqui a nossa reta S. Ok? A interseção das duas está dada aqui no ponto O. Vamos chamar a semirreta O para o lado direito de R1, semirreta O para o lado esquerdo de R2. Então, aqui vou colocar um R1 aqui e um R2 aqui. Semirreta do O para cima, vamos chamar de S1. E a semirreta do O para baixo, vamos chamar de S2. Então, o que a nossa definição estava dizendo? Esse ângulo R1OS1 é congruente ao R1OS2. Como a gente tem aqui do S1OR1, o R1OS2, a gente vai chegar na nossa reta, esse ângulo todo aqui é 180. Como esses dois ângulos são congruentes, cada um tem que valer 90, então a gente tem a definição do que são retas perpendiculares. Bom, dadas essas definições, vamos então apresentar alguns teoremas aí para a gente poder fazer as demonstrações. O primeiro teorema diz que existe um ângulo reto. Bom, mas a gente precisa demonstrar que existe um ângulo reto se a gente falar, olha, quando tiver medida de 90, a gente tem um ângulo reto. Bom, a gente precisa, porque aquela definição diz só que se tiver 90, a gente vai chamar de ângulo reto, mas não diz que exista esse ângulo 90 graus. Então, como é que a gente começa essa demonstração? Vamos pegar uma reta R e considerar um ponto em O em cima dessa reta R. Vamos pegar dois pontos P e Q em semiplanos opostos em relação a essa reta R, tais que os ângulos formados pelo R1OP e R1OQ são congruentes e a distância PO e QO também são congruentes, sendo que o R1 que a gente está falando aqui é uma semirreta de R com origem em O. Então, como é que vai ficar o desenho para a gente poder visualizar isso daqui? Vamos imaginar aqui a nossa reta R. Temos aqui o nosso ponto O sobre essa reta R. Então, o O para a direita é a nossa semirreta R1. O O para a esquerda é a nossa semirreta R2. Vamos pegar os pontos P e Q. Então, eles estão em semiplanos opostos, então aqui um para cima e um para baixo, ok? E vamos pegar de tal forma que a distância OP, então essa distância aqui, seja a mesma distância do OQ. E vamos também olhar esse ângulo POR1, esse ângulo aqui, ser o mesmo de QOR1. Então, temos aqui a construção do nosso desenho. Bom, agora a gente vai traçar o PQ e a ideia é mostrar que esse segmento aqui, PQ, é perpendicular à minha reta R. O que a gente vai fazer? Bom, uma vez que eu desenho esse PQ e eles estão em semiplanos opostos, a gente espera, que haja uma intersecção desse segmento PQ com a nossa reta R. Vamos chamar esse ponto de ponto X. No meu desenho, esse ponto X está aqui à direita do ponto O. Mas esse ponto X pode ser um ponto à direita, pode ser um ponto que cai em cima dessa origem, ou pode ser um ponto aqui à esquerda.
tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai analisar os três casos. Se o meu ponto X cair para a direita, vamos mostrar que esse segmento PQ vai ser perpendicular à minha reta R. Se ele cair na origem, também vai ser perpendicular, e se ele cair à esquerda, também vai ser perpendicular. Bom, então, se cair à direita aqui, conforme o nosso desenho. Se a gente analisar esse triângulo aqui, POX, e esse triângulo aqui, XOQ, a gente cai naquele caso de semelhança de congruência de triângulos, perdão. A gente tem um lado, um ângulo, e esse lado que é comum aqui, que são congruentes. Então, o que acontece? Como esses dois triângulos, o POX e o XOQ, são congruentes, a gente deduz que esse ângulo aqui também vai ter que ser congruente a esse. Como eles fazem parte aqui são suplementares, né? Então, esse ângulo aqui e esse ângulo sendo iguais, os dois vão ter que somar 180 e, portanto, cada um vai ser 90 graus. Então, a gente tem que esse segmento PQ é perpendicular à nossa reta R. E tem 90 graus, então forma um ângulo reto. Ok? Então, essa foi para o caso do ponto X cair à nossa direita da origem, do ponto O. E agora, se o ponto X for em cima do O. Então, agora, a gente tinha o desenho aqui, né? Não vou colocar aqui, senão vai confundir. Mas a gente tinha o desenho aqui, então eu vou trazer agora o meu ponto X para cá, aqui em cima. Então, o meu segmento OP ele vai ficar aqui para cima, o meu segmento OQ está aqui para baixo. Então, na nossa definição, na nossa construção, a gente já estava dizendo que o POR1, que é esse ângulo aqui, era congruente ao QOR1. Congruente. De novo, como eles estão aqui, são suplementares, cada um deles, e eles são congruentes, cada um deles vai medir 90 graus, então esse segmento PQ vai ser perpendicular à nossa reta R. O terceiro caso agora é do ponto X cair à esquerda do ponto O. Então, a gente tinha desenhado o ponto P para o lado de cá, para a direita. Só para recapitular, na nossa construção, o PO é congruente ao OQ, e a gente tem esse POR1, que é esse ângulo aqui, é congruente ao QOR1, então é esse daqui. Tá? Bom, como esse ângulo é congruente a esse, quando eu venho para esse lado aqui, o POX, vamos colocar, esse POX mais o POR1, eles têm que somar 180, ok? Então, se aqui for 100, esse lado aqui é 80, e da mesma forma no triângulo de baixo. Então, o XOQ, que é esse daqui, com o QOR1, também somaria 180. Como esses dois aqui são congruentes, a gente deduz que esses dois aqui internos também serão congruentes. E aí a gente volta no caso da congruência de triângulos. Então, se eu olhar o POX, a gente tem o POX, perdão, e o XOQ, a gente tem lado, ângulo, lado. E aí, pela congruência de triângulos, esse ângulo aqui vai ter que ser esse ângulo aqui vai ter que ser o mesmo que esse. Como são suplementares e eles são iguais, os dois são 90 graus e, portanto, a gente tem que o PQ é perpendicular à nossa reta R. Ok? Essa, então, é a demonstração do nosso primeiro teorema. O segundo teorema fala o seguinte: por um ponto P dado, fora de uma reta R também dada, existe uma única reta perpendicular à reta R. Então, vamos imaginar aqui, a gente tem a nossa reta R, a gente tem aqui o nosso ponto P fora da reta R. E esse teorema me diz que, passando pelo ponto P, existe somente uma reta que é perpendicular à minha reta R dada. Notem que aqui, ó, a gente tem que falar que existe essa reta e que ela é única. Tá? Então, são dois passos da nossa demonstração. A gente vai começar olhando que essa reta existe. E depois a gente trabalha a questão da unicidade dessa reta.
Como é que a gente vai fazer dessa demonstração? Então, vamos pegar uma nossa reta R, vou chamar aqui de R, um ponto A nessa reta e vamos pegar o ponto P externo à reta. Bom, a gente tem aqui um AP, uma distância P. Pelo nosso axioma C5, lá, dá uma recapitulada na semana 3, semana 2, perdão. Pelo axioma C5 de congruência, existe uma semirreta AC tal que CAB seja congruente ao PAB, tá certo, CAB e PAB. Então, a gente consegue traçar uma semirreta, vamos pegar aqui um ponto C aqui, então aqui minha semirreta C, de tal forma que este ângulo aqui seja congruente a esse aqui. Só para constar aqui o B, vamos colocar um ponto B aqui, ó, para poder ter a notação do que está colocado aqui embaixo. Tá? Então, esse ponto B aqui, vamos pegar aqui também em cima da reta. Então, a gente tem PAB é congruente a BAC, ou CAB, ok? Então, pelo axioma C5, a gente consegue fazer esse desenho. Bom, e agora? Pelo axioma de congruência C1, também lá na semana 2, existe um ponto Q aqui nessa reta, de tal forma que AP seja congruente, vamos botar aqui está ruim para não sair direito aqui, então, de tal forma que a distância AP seja a mesma distância de AQ. Então, a gente tem esse ângulo com esse e temos esses dois lados aqui também com a mesma distância. Bom, uma vez que a gente fez isso, a gente pode traçar o segmento PQ. Nota que aqui a gente chegou no mesmo desenho que a gente tinha lá do primeiro teorema. Tá? Então, qual que é o próximo passo aqui? A gente demonstrar que forma um ângulo reto. Então, a gente tinha um ponto P fora da reta e eu vou traçar aqui uma reta aqui, né, em cima desse segmento PQ, fazer um prolongamento dele, e a gente está tentando mostrar que é perpendicular à nossa reta R. Então, a partir desse momento, vocês podem pegar lá do primeiro teorema o mesmo princípio, a mesma lógica, o mesmo raciocínio e tentar mostrar agora que esse segmento PQ é perpendicular à nossa reta R. Bom, uma vez feito isso, a gente acabou de provar que essa reta existe, mas a gente ainda não provou que essa reta é única. Como é que a gente faz para provar que essa reta é única? Bom, a gente teria que fazer, como a gente já fez em alguns outros teoremas, a gente imagina que exista uma outra reta, então chama de T, A, B, C, ok? E a gente mostra que essa reta tem que ser igual à nossa reta, vamos chamar aqui S ou PQ, ok? Então, a ideia é provar que, imaginar que tem uma segunda reta e que essa reta tem que ser igual à primeira, tá? Dessa forma. Essa demonstração eu vou deixar para vocês tentarem brincarem em casa. Dá uma olhada nas videoaulas anteriores, porque a gente já fez o mesmo raciocínio para outro teorema, ok? Esse segundo teorema, ele é importante porque ele ajuda a justificar a construção de uma altura num triângulo. O que era a altura do triângulo? Então, vamos imaginar aqui o nosso triângulo ABC, ok? Eu tenho aqui um segmento BC e eu tenho um ponto A aqui que está fora do meu segmento. Por esse ponto A vai passar uma reta que é perpendicular ao meu segmento BC e isso é a altura do meu triângulo em relação ao lado BC. Eu posso pegar o segmento aqui AC, o ponto B que está fora do meu segmento e também traçar uma altura aqui. Então, esse teorema justifica a construção da altura dentro de um triângulo. Para a gente finalizar, vou colocar aqui um pouquinho o conceito de projeção ortogonal. Então, vamos imaginar, eu tenho uma reta R e eu tenho um segmento AB. Como é que seria essa projeção ortogonal? Nota que o ponto A está fora da minha reta R. Então, a gente viu pelos teoremas anteriores que eu vou conseguir traçar uma reta que passa pelo ponto A, ou ficou um pouquinho fora aqui, que passa pelo ponto A, que seja perpendicular à minha reta R. E vou conseguir traçar
E vou conseguir traçar também aqui no ponto B uma reta que é perpendicular à minha reta R. Esse segmento A', B', é chamado de projeção ortogonal. Seria mais ou menos como se a gente fosse pensar a sombra da minha vareta AB. Então, imagina que você coloca um feixe de luz aqui em cima. Esse segmento aqui, A', B', é a sombra dessa varetinha aqui, AB. Isso é chamado projeção ortogonal e é bastante utilizada em várias áreas dentro da física, ok? Na próxima aula, a gente vai tratar do conceito de paralelismo. E aí, eu espero vocês, então, na nossa próxima videoaula. Até lá!